Bom, pessoal, para iniciar eu vou utilizar uma placa de MDF já na medida que eu preciso, de 3 milímetros de espessura. Você pode utilizar também um compensado. Eu lixei todas as pontas inicialmente das placas para que elas não danifiquem o tecido depois, tá ok? Então, elas vão ficar todas bem arredondadinhas. Vou utilizar também esse tecido, que ele é um curvinho facto. Ele é bem brilhoso, bem bonito, ele tem uma textura, então ele fica bem bacana. Eu escolhi esse tecido por conta de ser fácil para você passar um pano úmido, mas você também pode utilizar qualquer outro tecido, ok? E uma espuma, uma D28 de 4 centímetros de espessura. Então, eu vou colocar o tecido, a espuma e a placa de MDF por cima. Normalmente, os tapeceiros profissionais, eles colam as beiradas da espuma para conseguir fazer esse efeito de arredondado, tá? Porém, você fazendo, ó, pressionando a espuma com as próprias mãos, você já consegue fazer esse efeito sem precisar mexer com cola, principalmente essa cola de contato que é bem forte, né? Então, você consegue fazer o mesmo efeito, pressionando a espuma para baixo, né? Apertando ela e prendendo, ó, com o tecido. Ela fica com aquele efeito arredondado em todos os lados. Então, eu vou fazer isso para os 4 lados aí do meu MDF, sempre pressionando e grampeando, ok? E vou deixar também um distanciamento nas laterais, não vou grampear as laterais para que depois eu consiga fazer o acabamento nos cantos, tá bom? Então, eu vou deixar uma distância nas extremidades sem grampear. Finalizado os 4 lados, eu vou começar a fazer o acabamento nos cantos. Eu vou cortar o excesso de tecido que ficou nos cantos. E aí, nós vamos começar a prender. Eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz, né, pra fazer o acabamento.
existem mil e uma maneiras de fazer, ele é bem chatinho de fazer esses cantos, então aí, no momento que vocês forem colocar na prática, vocês verifiquem qual a melhor forma de você fazer o acabamento desses cantinhos, né? Eu tô mostrando pra vocês como eu fiz. Então, assim, é o mais chatinho de se fazer, porque, assim, a nossa intenção é deixar o tecido na parte de trás o mais esticado possível, sem dobras, porque depois isso vai influenciar na hora de colocar na cabeceira. Então, a intenção é que fique com menos dobras possíveis. Então, quando a gente faz o cantinho, tá vendo? Ficam essas dobrinhas, é quase impossível não ficar. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um cortinho com a própria tesoura para reduzir esse volume. E aí, eu vou unir depois as duas extremidades que eu cortei, uma por cima da outra, fazendo um movimento cruzado, e vou grampear. Então, acaba tirando aquela onda muito grande que ficou ali, né? E acaba dando um acabamento melhor. Mas aí, quando você for fazer na prática, você consegue testar várias formas de fazer um melhor acabamento aí, tá ok? Então, eu vou fazendo esse cruzado, ó, por cima um tecido do outro e grampeando, para conseguir deixar o melhor possível o acabamento desses cantinhos. Então, finalizado o primeiro cantinho, aí vocês estão vendo como ficou. Então, ele fica com as dobrinhas, não tem jeito, fica com um pouquinho de dobrinhas. Aqui, nesse lugar, por exemplo, que já ficou uma ondulaçãozinha, eu faço um picotezinho com a tesoura, pra reduzir um pouco essas ondinhas. E aí, sobrepondo um tecido com outro, você vai ver que já vai diminuir o volume. Não precisa nem grampear, mas ele já deu uma reduzida no volume, para quando a gente encaixar lá na cabeceira. Então, ficou dessa forma na parte da frente. E agora, nós vamos fazer para todos os outros 3 cantinhos aí do nosso MDF.
Então, finalizado aí os 4 cantos, ele ficou dessa forma. Tentei reduzir aí o máximo de ondulações, que esse tecido ele é bem grosso, então é um pouco mais difícil. Se fosse, por exemplo, um suede que é mais maleável, a gente conseguiria reduzir mais. E ele ficou dessa forma, com as laterais arredondadinhas. E agora, o nosso próximo passo vai ser colocar aí o velcro autocolante. Você pode utilizar já diretamente a própria fita dupla face. Eu vou colocar o velcro para ficar um pouco mais fácil da gente pôr e tirar para fazer a higienização da cabeceira quando for necessário, ok? Então, a gente vai colocar o macho aqui e a fêmea lá na cabeceira, ou vice-versa, como você preferir. Eu vou colocar dos 4 lados e vou grampear também as extremidades para que quando a gente for retirar, não fique puxando e soltando, ok? Então, ele ficou assim, com os 4 lados com o velcro e com os grampos nas extremidades também, principalmente para não soltar. E a parte da frente com as laterais aí todas arredondadinhas. Vamos para a aplicação agora lá na nossa cabeceira. Então, aqui na cabeceira, pessoal, eu já coloquei também o velcro, de acordo aí com a medida da minha placa. Entre as placas, eu coloquei 2 das fitas, né, pra ficar certinho, uma pra cada uma, que elas vão se encontrar ali. E agora, nós vamos apenas encaixar todas as placas.
Pessoal, espero que vocês tenham curtido o resultado. A minha ideia inicial era estender essa cabeceira até atingir o teto, que tá super em alta hoje, mas eu não consegui por conta do desnível que ficaria por conta da minha cabeceira ser acoplada aos criados. Mas eu vou fazer um próximo vídeo para vocês mostrando como que a gente consegue fazer essa adaptação para estender ela até o teto, beleza? Se inscreva no meu canal e ativem as notificações.